É, né? Tá aparecendo a minha tela aí para vocês? Sim. Ok, beleza. Então vamos lá. Bom, o assunto que nós vamos tratar, ele tem a ver hoje com o que a gente chama de sobrescrever métodos. Ele, ele faz parte do assunto de herança, né? E ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com a situação de que eu tenho uma classe. Essa classe, ele tem uns métodos que, de repente, eu preciso gerar um certo resultado. Porém, na classe que eu vou herdar, de repente, ele tem um comportamento diferente, certo? Então, o que ocorre? Vamos dizer assim, eu tenho a situação de ter que trabalhar com a implementação de uma classe e, vamos dizer assim, eu tenho lá a classe funcionário. Bom, funcionário, ele vai ganhar um salário bruto, certo? Esse salário bruto, um salário base, ele vai ter uma gratificação, por exemplo, certo? Então, o que ocorre? Quando eu tenho a situação de trabalhar com essa classe, ele vou calcular ali o salário do funcionário. Bom, então ele tem lá, ele pode ter dependentes, por exemplo, né? A lei brasileira diz que o dependente pode ganhar um valor por dependente, né? Então, vamos dizer assim, ele tem um salário mínimo, né? Um salário base, um salário que vai servir para, que é o salário dele, quanto funcionário. Ele pode ter uma gratificação, caso ele tenha produção, vamos dizer, uma empresa comercial, então está vendendo, e de repente, divisão de lucros, por exemplo, certo? E eu posso ter a situação de que ele pode ser um funcionário administrativo, ele trabalha com financeiro, ele trabalha com a parte de movimento de documentos, tal, mas ele é um funcionário administrativo, né? Aí eu posso ter um funcionário que é chefe. Bom, por ele ser chefe, ele ser um gerente, vamos dizer, então ele tem uma gratificação por ser gerente. Em contrapartida, ele tem que vir trabalhar, ele tem horários diferenciados sem ganhar hora extra. Então, ele tem que abrir a loja, eventualmente ele tem que fechar a loja, ele tem que vir todos os dias, certo? Então, ele é o gerente, né? E eu posso ter, por exemplo, um funcionário que é, por exemplo, o pessoal da limpeza, pessoal de apoio, pessoal que vai fazer serviços, vamos dizer assim, considerados de apoio. Esse funcionário, ele vai ganhar, por exemplo, por ser de apoio, ele tem uma gratificação por dependente, por exemplo, certo? Então, o que ocorre? Eu posso ter situações onde eu posso ter que calcular o salário bruto de cada funcionário de forma diferente, certo? Então, funcionário normal, ele vai ganhar o salário base, mais gratificação por produção, certo? E só, né? Já o funcionário chefe, ele vai ganhar o salário base, vai ganhar a gratificação por produção, mas ele vai ganhar mais a gratificação por chefia. Então ele tem um valor a mais por ser chefe, né? Já o funcionário de apoio, vamos dizer assim, ele vai ter o salário base igual, né? Vai ter a gratificação, produção, porém, ele vai ter um apoio, um auxílio educação, vamos dizer assim, certo? Então, para cada dependente que o funcionário tem, se ele trabalha como funcionário de apoio, ele ganha um valor de auxílio educação para cada filho dependente que ele tem, menor de 18 anos, por exemplo, certo? Que é um valor fixo que ele vai ganhar por filho, né? Deu para entender o que é o processo? Então, seria mais ou menos assim, né? Deixa eu pegar aqui vou abrir um novo aqui. Então, eu tenho lá a situação, né? Tenho lá uma classe, vou colocar uma outra aqui e uma outra aqui, certo? Então, o que ocorre? Eu vou ter lá, vamos colocar um triângulo aqui.
E, então, esse aqui significa o quê? Esse triângulo aqui? Pessoal, Especialização. especialização. No nosso caso, a gente criou aqui um... Como é que chama mesmo esse processo aqui? Como é chamado esse cara aqui? Agregação. Agregação. Ah, poxa vida, esqueci. Então, vamos chamar tudo isso aqui. Não é ali que tem essa agregação aqui. Vou fazer mais para baixo. Vou criar uma outra primeira herança aqui no caso. E vamos trazer esse camarada aqui para cá. Bom, qual que é a primeira classe que a gente criou lá? Sou. Plural. Certo? Aí a gente veio dentro dessa ideia aqui. Então, qual que é a ideia que a gente coloca na classe mais genérica? A gente coloca os atributos comuns a tudo, certo? Então, vamos dizer assim, deixa eu diminuir o tamanho do fonte aqui, né? Espera aí, vamos fazer diferente. Deixa eu colocar o nome das outras classes. Que classe que a gente agregou aqui? A gente agregou alguma coisa, pessoas? Moçada? É sexta-feira, é véspera de feriado, mas o assunto é importante. Eu recomendo que vocês usem o microfone aí, porque... Em pessoa, acho que não, professor. Não? Agregado nele, não. Tem certeza? Isso, uma... Olha lá. Certo? Aí aqui, ele vai herdar para quem? Pessoal, vocês não precisam escrever nada, só prestem atenção e participem. Funcionários? Isso. E por sua vez vai gerar dois tipos diferentes. Um vai ser gerente, não? eu vou chamar de chefe, para manter o que está escrito no livro. E o outro vai ser? Professor, Mas não. qual é esse exercício que o senhor tá fazendo? Esse não é o exercício que a gente fez. A gente está fazendo. Ah, tá fazendo no momento. Disso que eu expliquei agora há pouco. Tranquilo. Né? Disso que eu passei agora há pouco. Certo? O que seria o outro, então? Guilherme? Beleza. Qual que é essa outra classe aqui, Guilherme? Funcionário é essa daqui, né, meu? Tá aqui, ó. Tô falando dessa aqui de baixo, aqui. Essa aqui é chefe, essa aqui vai ser o quê? Não. Não estava prestando atenção no que eu expliquei, né? Olha só como é que a gente pega, né? Eu expliquei que nós teríamos a situação de trabalhar com funcionário, esse funcionário vai ter um salário. Como é que eu chamei? Salário bruto. Não. Não é bruto, não. Seria líquido? Também não. Ele vai ter um salário base. Estão lembrados que eu falei? Ó, vamos prestar atenção, moçada.
Senão depois vocês não vão entender o troço. O assunto é sério. Seria apoio? O nome da Apoio. classe? A classe é. Certo? Então eu tenho funcionário, vou ter dados de pessoa. Por quê? Porque funcionário é um tipo de pessoa? Posso dizer isso, Rafael? Rafael? Nós vamos precisar de uma aula com interação aí. Se não tiver pessoal junto aí, não vai ter jeito de entender o troço. A gente não é fazer videoaula por fazer videoaula, a gente tem que entender o processo, certo? Daí eu quero a atenção de todo mundo. Senão é aquela história fácil. Eu paro de gravar videoaula e a gente faz a aula normal. Certo? Vamos lá, então. Como é que é, Matheus? Eu tenho salário. Oi, professor. Qual o salário que eu tenho aqui? Salário base? Salário base. Né? Deixa eu mudar É que você falou São Mateus, não sabia se era comigo. sim, sempre é. É sempre o outro, é sempre o Camargo. Não. Sempre é aquele que respondeu. Que dúvida. Então tava certo, viu, Matheus? Boa. Eu tenho um salário base. O que mais que vai ter o funcionário? Matrícula. Vai ter a matrícula, sim. Mas o que interessa aqui para a gente é assim, né? Eu tenho a matrícula lá, ele é integer, né? Eu tenho o salário base e eu vou ter o que mais? Douglas. O que é que eu tenho mais aqui, Douglas? Qual deles? É sempre o que pergunta. Aí. Ó, o outro colocou lá, né? Eu tenho número de dependentes. O que mais que eu tenho aí, Douglas? Número de dependentes é de que tipo? Inteiro. Inteiro. Mas o que é que a gente tem além do número de dependentes aí? Você tem o salário base e o que mais? A gratificação? Gratificação. Isso aí, João Vitor. Então, eu vou ter gratificação por produção. Certo? Que vai ser R$1. O que mais? Férias, conta? Não. Vamos deixar que seja isso aqui. Então, eu tenho funcionário. O que teria aqui em pessoa? O que é que eu teria aqui em pessoa? Atributos da pessoa aqui. Nome, sexo, idade. Nome. Mais. Sexo. Mais. Idade. A gente trocou por? Data de nascimento. Isso. Tipo, datas. Certo? Teoricamente, eu poderia ter outros dados. Que outros dados eu poderia ter em pessoa que eu não tenho, que eu vou utilizar em funcionário? Que toda pessoa tem, que não está aqui. Raça. Geralmente não coloca mais isso. Mas tem outras informações que toda pessoa tem. CPF, RG? Isso, CPF, RG, O número são fixo, o documentos número que do vai ter. celular? No nosso caso, não tem aqui, né? Certo? Mas eu poderia considerar que teria um CPF, por exemplo, certo? A pessoa precisa ser funcionário para ter CPF? Não. Não. Não é isso? O que seria um documento? Ó, eu vou colocar aqui, mas a gente não vai fazer ele, tá? Acho que vamos fazer assim. Vamos dizer assim,
Eu tenho lá o CPF, informação que eu teria de pessoa, de funcionário, que é um documento que caracteriza isso aqui. O número da carteira de trabalho? É também chamado NIS. O que significa NIS? É o número de identificação social, certo? Aí todo funcionário tem que ter esse cara aqui, por exemplo. Beleza? Aí, o que acontece? Aqui eu defini os atributos que tem aqui, certo? Bom, aqui eu vou ter os gets e sets, aqui também vou ter os gets e sets. Agora, quais seriam os métodos que eu vou ter aqui em funcionário, que eu teria que ter aqui de qualquer forma? Vamos lá. Douglas Bedin. Ah, já foi, ele falou. James, tá do lado. O que é que eu preciso ter um método no funcionário aqui? James? Método. O que é método? Método. Vocês já conheceram o método por outro nome, né? Como é que era método? O que é método, Marcos? Serviço. Também é conhecido por serviço, né? Mas, de um modo geral, não pode ser trabalhar. O que são os métodos? Uma classe é formada pelo nome, por 3 partes, que a gente viu lá na primeira parte, não foi? Quais são? Uma classe é formada pelo nome, o que mais? Métodos ou ações. Métodos e ações são a mesma coisa. Mas o que é o outro? A classe é formada por 3 partes, não é formada por 3 partes? Nicolas, quais são as 3 partes, Nicolas? Ah, lá, atributos. Isso aí. Então, eu tenho o nome da classe, que está aqui. Eu tenho os seus... Como é que é chamado isso aqui mesmo, James? James? Atributos. E eu vou ter o quê? Os métodos. O que seriam os métodos aqui? O que é um método da classe funcionário que a gente pode ter? Um só. Calcula salário. Vou chamar de forneça salário. Aí a gente tem salário. Que salário que a gente tem para calcular aqui no funcionário? Isso. Eu tenho calcula salário bruto. É um método, certo? E eu vou ter um outro que pode... Seria o quê, além do salário bruto? Salário líquido. O que mais que eu tenho para calcular do funcionário aqui? Se eu tenho um bruto e tenho um líquido, significa o quê? São diferentes. Por que eles são diferentes? Porque o pode ter Leão descontos. quis assim. Oi? O Leão quis assim. Então, quem é que dá essa parte? O leão. Na forma de descontos.
Então, eu tenho forneço salário bruto, forneço salário líquido. Se eu tenho isso, eu tenho um forneça descontos. Certo? Aí o que acontece? Eu tenho esse cálculo, forneço salário bruto, forneço salário líquido. O funcionário, então, para mim compor o salário do funcionário, eu vou ter o quê, então? Como é que calcula o salário do funcionário? Ele vai ser baseado no quê? Salário base mais produção? Salário base mais produção. Exatamente. E o que seria o desconto? Ou não? Douglas, Gabriel Henk. O que seria descontos aí, Gabriel? Os descontos, por exemplo, INSS, desculpa. É isso aí mesmo. INSS. Isso, esses aí. O que mais, além de INSS? Talvez plano de saúde. Não, tem um outro que é o que o Matheus Duarte falou. O que é, Matheus? Eu falei o leão. Hã? Eu falei o leão. O que é o Imposto? leão? Imposto? Imposto de renda. Imposto de renda. Vamos considerar que seja esses dois aí, por exemplo, certo? São os principais, né? Porque poderia ter outros descontos, né? Mas vamos dizer assim. Ixi, onde foi parar o NIS aqui, ó? Vamos dizer assim. Eu tenho lá o desconto, né? Então eu vou ter desconto, mas o funcionário tem esse desconto, certo? Funcionário normal, né? Mas eu posso ter o chefe. O chefe tem alguma coisa a mais? Eu tenho a classe, ele herdou de funcionário, certo? O que é que nós falamos? O que eu falei que tinha no Tem um chefe? salário maior, uma gratificação. Gratificação do quê? Isso é atributo ou isso é método? Atributo. Atributo. Então, eu vou ter uma gratificação chefia. Para ele ser chefe, ele tem uma gratificação. Certo? Daí, se ele tem uma gratificação, a hora de eu calcular o salário bruto vai ser igual o cálculo que eu tenho do funcionário? Não, vai ter que ter a gratificação lá. Vai ter que somar a gratificação. Certo? E o desconto dele? O desconto dele é diferente? Não, a mesma fórmula de um vai dar para outro. Mesmo cálculo que eu vou ter lá no funcionário, eu vou ter a forma de calcular o desconto, certo? Então, beleza. Aí eu tenho o apoio. O apoio, ele ganha auxílio educação, certo? Então, lá no funcionário, ele tem número de dependentes lá, certo? Vamos dizer lá, Matheus tem 3 dependentes, tem três filhos aí. Não é isso? Um pouquinho mais. Desculpa. Não. Errei na conta, então. Menos 2. Vamos dizer assim. Então, vamos dizer que ele ganha lá, sei lá, R$ 100 por dependente. Só que esse ganho do auxílio educação, ele não pode ser descontado. Certo? Eu não posso somar com o salário bruto dele e descontar do salário, ou fazer desconto desse valor. Deu para entender? Sim, Tranquilo? sim. Então tá. Então o que acontece? Se eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer? É onde que eu vou colocar? Ele é um atributo? Eu vou ter um atributo aqui para calcular esse cara?
Mas ele é em função do número dependente que está aqui em cima, certo? Então já tem a informação no funcionário, não tem? Se eu calcular no salário bruto, o que vai acontecer? Ele vai descontar, não vai? Sim, vai entrar no programa de desconto. Então, aí, olha lá o que o Marcos colocou. Então, tem que somar depois de descontar. Onde que eu consigo calcular isso daí? Salário líquido? No cálculo do salário líquido. Certo? Então, o que acontece? Eu vou calcular, neste caso, nesse aqui, eu vou ter que calcular o salário bruto diferente, certo? Forneço salário bruto aqui. No caso do chefe, né? Então, aqui, eu vou ter que ter o cálculo do salário bruto. Eu vou ter o cálculo do salário bruto? Vou. Igual eu tenho no funcionário? Não, mas eu vou precisar ter esse cálculo aqui, certo? Então, vou ter que ter um cálculo do salário bruto aqui. Agora, aqui no apoio, eu vou ter que ter um cálculo do salário líquido diferente, porque o salário bruto do funcionário é igual, não é igual? Então, vou ter que calcular o salário líquido dele diferente aqui. Certo? Deu para entender essa parte? O desconto é igual, não é? O desconto vai ser igual nos três, não vai? Tudo bem? Sim, Entendido? tá certo. Tá. Então, o que acontece? Dentro do conceito de orientação a objeto, quando eu quero, vou precisar calcular salário bruto aqui de uma forma, vou calcular igual aqui no apoio. O salário bruto vai ficar igual. Ele vai ganhar o salário base mais gratificação produção, tanto funcionário quanto apoio. Mas o salário bruto do chefe, eu vou calcular diferente, porque ele tem mais gratificação do chefia aqui. Certo? E funcionário não tem, apoio não tem. Então, salário bruto eu vou calcular diferente aqui. Certo? Mas, por outro lado, na hora de fazer o salário, o apoio aqui, eu vou ter que ter um cálculo diferente aqui. Na verdade, eu preciso até calcular aqui como é que eu vou fazer o auxílio educação. Então, eu vou ter um método aqui que é forneça auxílio educação. Certo? E esse auxílio educação, eu vou calcular no cálculo do salário líquido dele. Tudo bem? O que acontece? Significa que eu preciso ter uma forma de calcular aqui o salário bruto que vai ser igual aqui e aqui. Mas eu vou ter um cálculo de salário bruto diferente nessa classe aqui. Certo? Já eu vou precisar calcular aqui um auxílio educação, que eu não tenho nos outros, certo? E vou ter que calcular o salário líquido diferente. Tá claro? Todo mundo entendeu aqui o diagrama? Como é que chama esse diagrama aqui mesmo? Deixa eu pegar alguém para responder. Gabriel Zanardi. Diagrama de classes. Muito bem. Isso aí. E como é que chama essa questão de eu ter um método aqui escrito de uma forma e aqui escrito de outra? Alisson. Como assim, professor? Aqui eu vou fazer um método forneça salário bruto de um jeito. Aqui eu vou ter que calcular ele diferente. Não vou? Sim. Como é que chama esse processo de eu criar aqui de um jeito e aqui de outro? Assim como o salário líquido. Aqui eu vou calcular de um jeito. Aqui também vou calcular do mesmo jeito desse. Mas aqui eu vou calcular diferente. Como é que a gente chama isso?
faço ideia, professor. Como é que eu dei o nome da classe? Sobrescrever métodos. Beleza? Eu vou aproveitar e colocar umas coisas aqui, que é assim, ó, veja bem. Sempre que eu tiver um método, certo? Que é, nesse caso, quem que é, Luiz Gustavo? Qual que é o método que eu vou ter que alterar? Luiz Gustavo, tá aí? Qual que é o nome, qual que é o método que eu vou ter que alterar? Deixa. João Vitor, qual que é o método que eu vou ter que alterar? No apoio, É, fornecer o desconto. Ah, não, já está no funcionário, no caso, né? isso. Então, Não sei não, cara. Juan? Seria Ah, não, ainda não é. Não sei ainda. Estou pensando ainda. tá bom. Juan, qual que é o método que eu vou ter que alterar? Forneça salário bruto. Muito bem. Então, forneça salário bruto, na classe que eu vou alterar, eu vou chamar ele. Deixa eu mudar aqui primeiro. Vou colocar na frente dele a palavra virtual. Certo? E aonde que eu vou alterar, Igor? Em qual classe que eu vou alterar esse método? Na classe chefe. Na classe chefe. Então, na classe chefe, como é que se fala sobre escrever em inglês, Igor? Oi? Sabe inglês? Um pouco, sabe, professor? Não sou muito bom, não. Não é muito bom, não. Tá bom? Então vamos pedir. Nicolas, como é que se fala sobre escrever em inglês, Nicolas? Sobrescrever? Puta merda. Aí você me pegou, hein? Ah, tá louco, Essa meu. palavra específica você me Como pegou. Eu fui aqui no assim? dicionário. Qual que é a palavra mesmo? Right. Sobrescrever. Acho que é override. Seria rewrite. Deixa eu ver. É isso aí. Ó, rewrite é escrever por cima, né? Overwrite. Acho que tá falando. Overwrite. Professor, no chefe, o método fornece salário líquido, não precisa mudar nada, né? Não, o salário líquido dele continua igual. Ele vai ter o salário bruto menos descontos, né? Tá certo. Tá certo? Então, só a gente faz override por causa do que vai mudar dentro do... Vamos supor, do apoio, tem que mudar daí, fornece salário líquido, né? Exatamente, Charlie. Então, o que eu tenho que fazer para isso acontecer aqui? Override em cima virtual, né? Mesma Isso. coisa. Mesma coisa. Tem que vir aqui e colocar virtual. E eu tenho que vir aqui e escrever overwrite. Certo? Tá, eu forneço descontos. O forneça descontos, em princípio, a gente não vai mexer.
certo? Porque já está descontado dos dois? Não, é porque o cálculo do desconto ele vai ser igual no funcionário, no chefe e no apoio, certo? Ele vai descontar, só que ele vai descontar sobre o valor do salário bruto, no caso, certo? Então, que é o fixo para os dois, não precisa fazer Então, override. eu não preciso colocar aqui no Vou apoio colocar. forneça desconto, porque eu não vou mexer com ele. Assim como não coloquei os forneça salário bruto aqui, certo? Ah, tá. Só onde eu vou modificar que eu vou colocar diferente. Ok. Beleza? Entendido aí? Igor? Nicolas? Tudo certo. Podemos tocar o barco então agora. Então, alguém ficou com dúvida aí? Professor, por exemplo, se fornece salário bruto virtual, colocar em colorido, colocar a mesma coisa no chefe, você ajuda a nós entender, não? Acho que não. É mais o conceito aqui que interessa, né? João Vitor, esclareceu aí, João Vitor? Sim, beleza. Beleza? Então, vamos tentar colocar isso aqui para funcionar, então? Pode ser? Então, veja bem, ó. Eu venho aqui, vou criar uma nova unit. Eu venho aqui, vou colocar ele, não é programa simples, não é aplicação, unidade Pascal. Tá certo? Então, o que acontece? A gente tinha implementado a classe pessoa lá. Não tinha? Vou vir aqui, ó, arquivo, abrir. A aula de hoje, dia 30. Eu tenho a classe pessoas aqui. Nome, sexo, data de nascimento. Não foi isso que a gente criou na outra aula? Certo? Então, o que acontece aqui? Vamos fazer assim, então. Bom, eu tenho a classe pessoas, vou criar a classe funcionários. Então, eu vou dar um enter aqui. Colocar a palavra type. Fazer funcionários igual class. Porém, nós vamos fazer o quê? Como é que chama isso mesmo? O que é que nós estamos vendo do assunto? Vamos escolher alguém para responder, né? Quem é que não falou ainda ou falou pouco? Guilherme. Cadê o Guilherme? O Guilherme está aí. E aí, Guilherme? Como é que chama mesmo? O tópico que nós estamos vendo? Como é que chama o assunto que nós estamos trabalhando? Sim. Sobrescrever métodos é o tópico da aula de hoje, mas o assunto que nós estamos trabalhando, como é que chama? Não é bem esse termo. Herança. Mas no capítulo não diz herança lá, né? Como é que diz lá, James? James? Cochilando? Como é que chama o assunto mesmo? O Guilherme chamou de herança, mas como é que é o nome mesmo do assunto? Mais formal, vamos dizer assim. Não. Matheus Camargo. Nos ajude aí, Matheus Camargo. Meu Deus do céu. Douglas Toffoli. Pior que eu não lembro, não. Meu Deus do céu. Pra mim que era herança. Especialização, tio. Meu Deus. Arthur, nos ajude aí, Arthur.
Não de hoje. O assunto o capítulo que nós estamos trabalhando, o assunto mesmo da orientação a objeto. O assunto é herança, mas ele tem um outro nome, né? Vai lá, Alisson. Como é que chama? Ah, especialização de classes, isso aí. Então, a especialização de classe, ou também chamado de herança, ele leva em consideração que eu tenho que dizer, a hora que eu estou criando a classe, de quem que ele vai herdar. No nosso caso, ele vai herdar de quem? Essa classe que eu estou criando aqui, herda de quem? Fala, Matheus Duarte. Ó, pessoas. Exatamente. Então, eu venho aqui e coloco pessoas. E aqui em cima, nem deu tempo, né? Pessoas. Certo? Aí o que acontece? Quais são as... Como é que chama? Fugiu o termo aqui agora. Quais são as cláusulas que a gente tem aqui? Vai lá. Antes desse tem outro. Protected, antes tem o private, e depois tem o public. Certo? Então, na classe funcionário, segundo o nosso diagrama, que a gente herdou aqui, eu vou ter salário base, matrícula, número dependente, gratificação de produção, e eu vou colocar o NIS aqui também, tá? Então, vamos dizer assim, a gente vai colocar, como eles vão ser atributos que vão ser herdados, vou colocar numa outra sequência, tá? Vou dizer que tenho matrícula, certo? Eu tenho número de dependentes, integer também, certo? Eu vou ter salário base, tipo real, vou ter gratificação de produção, que é tipo real também, e eu vou ter o NIS, eu vou dizer que é um string de 15 dígitos. O que é NIS mesmo? O que significa? Número de identificação social. Olha só. Muito bem, Matheus. Número de identificação social. Então, vem na cláusula public, aí eu vou ter... O que é que eu tenho que ter em todas as classes mesmo? Isso, constructor. Então, constructor, destructor, né? Constructor, cria objeto, destructor, destrua-se. E aí eu vou ter os métodos específicos da classe, né? Mas antes disso, eu preciso ter quais são os métodos que são obrigatórios que tem em toda a classe? Vamos achar alguém para responder isso, né? Douglas Bedin. Quais são os métodos que eu tenho que ter em todas as classes? Em todas. Esse é específico. Cada atributo tem que ter... Vamos pegar o outro Douglas. Douglas Toffoli. Como é que é o negócio? Toda classe vai ter que ter o quê para cada atributo? Vai ter um get set. Get set. Sendo que o set é uma... Procedure. Procedure. Então, procedure, set, matrícula. Como é que a gente faz aqui? Oi? Como é que a gente faz aqui? Procedure, set, matrícula. Set matrícula, coloca var. Não vai var?
Ixi. Então coloca P matrícula como integer. Siduri. Aí eu vou ter 7. Num dep. Num dep. Eu vou ter P num dep como integer. Aí eu tenho quem mais? O Siduri. 7. Salário, sal base. P sal base como real. O Siduri. 7. 7 gratificação prod ali. Tá? P grat prod como real. Aí, 7. 7 nis. P 7 nis. Não, P nis como string com 15. Cadê o outro Douglas? Agora o outro Douglas, function. Vamos dividir a carga aí. Como é que fica aqui? Douglas Vedin. Douglas. Como é que fica aqui? Function o quê? Get o quê, Alisson? E aí, como é que fica? Continua o resto. Function o quê? Abre o microfone aí, rapaz. Get número de dependentes. Do tipo integer. Function. Get salário base, do tipo real. Function. Get gratificação de produtividade, do tipo real também. O que mais? E get Function. nis, do tipo string. Beleza. Esperamos. Então, o que que acontece aqui? Esse cara, ele está herdando da classe pai, certo? Quem que é a classe pai dele? Pessoas. Pessoas. Como eu tenho uma classe pai, o que que eu tenho que colocar aqui? Vamos achar alguém para responder essa, né? 07. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gabriel Zanardi. Posso, claro. A classe funcionários, ele está herdando de quem? Segundo o Alisson, da classe pessoas. Aqui. Quando ele está herdando aqui, eu preciso colocar alguma coisa aqui, particular. O que é que a gente tem que colocar aqui? Isso, mas em inglês, né? Isso. Então, tem que colocar aqui, por quê? Porque daí ele vai chamar o constructor da classe pai dele para criar aquilo que foi criado lá na classe pai. Tá certo? E no destructor, preciso ter? Douglas, Gabriel Zanardi. Ou não? É só no constructor.
Vamos pedir ajuda ao outro Gabriel, Gabriel Henk. Precisa ou não? O Destructor. É verdade. No Destructor, acho que não. Acho que não. Ixi, agora tem uma divergência aí. O Gabriel Zanardi diz que precisa. E o Gabriel Henk acha que não. Quem que tá certo, João Vitor? Gabriel Zanardi ou Gabriel Henk? Eu acho que não precisa. Acho que não precisa. Isso. Nicolas. Vamos lá, Nicolas. Precisa ou não precisa? Acho que não precisa. Não precisa. Então ganhou, não precisa. Porque o João Vitor falou que não precisa, o Nicolas falou que não, o Gabriel Henk falou que não. País democrático é assim, né? Tá certo, James? Eu acho que precisa, professor. E Opa, tem que colocar a mesma coisa que o Douglas colocou ali no chat. tem que colocar junto com o que o Douglas colocou. É. Ó, Matheus, o Marcos também acha que sim. O James também discorda. Poxa, agora empatou, então. Que é Douglas Bedin, Alisson. Sim, professor. Precisa. Por que que precisa aqui? Matheus. Matheus está com a mão levantada. Não adianta, já foi. Eu não tinha visto essa mão levantada aí. Não tem problema, tá? Quer se serviu para Ela optar. precisa para garantir que vai herdar da classe correta. Hã? Precisa dessa herança ali para garantir que vai herdar da classe correta. Será que é isso, Alisson? É por isso que precisa? Seria porque ele precisa garantir que vai excluir o que foi herdado da classe pessoa? Assim como ele tem que Isso. garantir que precisa construir o que foi herdado da classe pessoa? Exatamente, João Vitor. Como na classe pessoa a gente tem aqui a construção do objeto data.nasc, eu também preciso garantir que ele vai destruir. Certo? Então, como eu tenho objeto aqui criado, eu preciso vir aqui e destruir. Isso está um pouco diferente do livro, certo? No livro não precisa. Acho que nem tem constructor no livro. Certo? Mas eu preciso ter, porque na nossa classe pessoas eu tenho um objeto que é data.nasc, que foi instanciado e ele vai ser destruído. Para que ele seja destruído, eu preciso ter aqui colocado. Tá certo? Muito bem. Então, seguindo, continuando. Tá claro aqui para todo mundo? Os que achavam que não precisava, tá claro aí, né? Tá. Então, vamos seguir. Então, o que ocorre aqui? Ó, veja bem. Esses são os atributos básicos que eu vou ter na classe funcionário. Mas dentro do nosso diagrama, que nem tem esses métodos aí, tem esses 3 métodos que estão aqui criados, certo? Eu forneço salário bruto, forneço salário líquido e forneço desconto. Então, aqui, dentro das classes aqui, eu volto. O forneça vai ser um procedure ou function? Senhores? Ok. Então, eu venho aqui, vou colocar lá function. Forneça salário bruto. O que ele vai retornar? Qual que é o tipo do salário bruto? Real. Aí eu tenho function, forneça desconto, que é do tipo também real. E eu vou ter mais um, que é um function, forneça ao líquido, também vai me retornar um real, certo? Bom, mas a gente viu que nessa classe funcionário aqui, eu vou ter que colocar uma palavra, porque eu vou sobrescrever esse método. Não é isso? Qual que é a palavra?
acabando, moçada, tá acabando. Virtual. Então, eu vou colocar no salário bruto. Opa. E vou colocar no salário líquido. É um pouco diferente do livro, tá? Então, vem aqui. O que eu vou... Ah, faltou os get aqui, né? Os gets e sets que a gente não implementou. Bem. Aqui, o que acontece? Vamos ao que interessa aqui. Forneça salário bruto. Vai calcular como? É uma function, certo? Então, eu vou ter um result. Vai receber o quê? Como é que eu vou calcular o salário bruto? Como é que era o cálculo do salário bruto? Igor? Salário base mais gratificação? Seria isso? Salário base mais gratificação de produção. O desconto. Como é que a gente calcula o desconto? Douglas Bedin. A gente vai ter que calcular o desconto baseado no que a gente falou? A gente falou no que, Douglas? Seria o desconto? Foi o Gabriel Henk que falou, né? INSS. E o outro? Imposto de renda. Beleza. Então, vamos dizer assim, ó. Eu preciso ter o salário bruto aqui, não preciso? Para poder calcular? Para mim ter o INSS é 10%. Imposto de renda vai depender de faixa salarial, certo? Inclusive, vamos pegar assim, né? Cadê? Tabela. Imposto de renda. Não. Aqui, ó. Até 1903,98 é isento. Ok? De 1903,99 até 98, né? Até 2.826,65 é 7,5%. Então, nós vamos usar essa tabela. Com essa parcela a deduzir aqui. Tá certo? Ó, 2.826 até 3.700. Vai ser esse cálculo aqui. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui, vou ter que criar uma variável. Vou vir aqui em var. Vou colocar um M INSS e um M IR, que é do tipo real. Certo? Eu preciso ter quem aqui para poder calcular o salário bruto? Ou o desconto de imposto de renda e desconto de INSS? Quem que eu preciso ter? Douglas Toffoli. Precisa do quê, professor? O que eu preciso para calcular o desconto de INSS e o desconto de imposto de renda? Ixi, é uma porcentagem lá, né? Não. O que eu preciso ter para calcular? Desconto de INSS é 10%. Salário bruto? Eu tenho salário bruto. Eu tenho salário bruto aqui? Deixa eu ver. Não, seria o salário base mais a gratificação. Pois é, só que eu vou ter situações onde eu posso ter cálculo diferente, certo? Porque aqui estou no funcionário, mas eu posso ter lá no apoio, no chefe,
no chefe, eu tenho cálculo diferente aqui, ó. Uhum. Não é isso? Então, o que se faz? Eu vou dizer aqui, vou colocar um M sal bruto. Isso aqui é o quê? Quando eu digo isso. O que é esse cara declarado aqui, Douglas? Uma variável? Uma variável local, né? Local. Então eu vou dizer que M sal bruto vai receber quem? Quem que tem esse valor? A função de cima. A função de cima. Então eu vou dar um self ponto forneça salário bruto. Isso. Eu passo a ter, certo? Aí meu INSS recebe o M sal bruto vezes 10%, certo? E eu vou calcular o imposto de renda baseado nessa tabela aqui. Deixa eu tirar um print dessa tela. Abrir um pente aqui com... Viram isso em algum lugar, né? Isso hoje. Ok. Um pouquinho. Às vezes acontece esses defeitos técnicos, né? Vou fazer o quê? Essa tabela aqui, certo? Não vamos nem usar por enquanto, a parcela deduzir, tá? Então vai ficar assim. Se M, salário bruto, for o quê? Menor ou igual a quanto? Senhores? Menor ou igual a quanto? 1903,99. 98. Você vê se você tava esperto. Ah, tá. Então M e R recebe quanto? Quanto que recebe aqui? Nicolas? Eu não vi, professor, desculpa. Se o salário bruto for menor que 1.903,98, quanto que vai ser o valor do imposto de renda? Qual a alíquota? Não sei.
Guilherme? Quanto que é, Guilherme? Acho que não tá aí, né? Gabriel Zanardi. Quanto que é, Gabriel? Tô respondendo no chat, professor. É 0? É 0. Olha só. Caso contrário, else, if. If o quê? Como é que fica aqui? Luiz Gustavo. Else, if o quê? Matheus Camargo. Else if, emissal bruto, você fez ali um menor ou igual a número que o outro. Tem que ser então menor ou igual a 2.000 ali? 2, quanto? 2826,65. Ou 65. 64. Não? Vai ter mais inicial aqui, né? 65. Aí o IR vai valer quanto? Matheus Camargo. Não sei. Ah, não. 7,5. 7,5. É. Só Igual que o daí. Alisson colocou ali. Oi? Igual o Alisson colocou ali. 0,075. Vai ser M sal bruto vezes 0,075. Ah, tá. Else if. If o quê que vai ser aqui? Agora o de baixo. M sal 2826,65. bruto menor ou igual. 66? 3.751. Isso aí. Daí o imposto de renda vai Ah, ser tá. quanto? 0,0. Quer dizer, emissal bruto vezes 0,015. Não. 150 agora. 15. Else if. Professor, tá escrito errado o sal bruto ali na linha 119. Pegar. E vai ser daí? M sal bruto menor ou igual que 4.664,68. O MR vai ser. Recebe M sal bruto vezes 0,225. Else. M sal bruto. Ah, não, perdão. Só direto. 0,275. Certo? Aí o total de descontos aqui vai ser o quê? O result vai ser quanto aqui? O MR. Sim? Tá certo? Quem acha que tá certo? Professor, é para fornecer o valor do imposto de renda ou é para fornecer já o valor total descontado? O método chama, Fornecer desconto. então, Pode fornecer o desconto
só ele no caso, sem estar descontado do valor total, ou já o valor total já com desconto. Então, mas forneça desconto a gente entende que seria o quê? O que a gente consegue deduzir aí? Descontos totais. Descontos totais. Que seria então? Ah, Marcos colocou ali. Mais M e INSS. Certo? E o salário líquido aqui? Como é que calcularia o salário líquido? Zut recebe o quê? Salário bruto menos o MIR menos o INSS. Quase. Tem uma forma mais fácil de fazer isso, não tem, Matheus? Self, forneça só bruto. Menos self, forneça desconto. Exatamente. Certo? Aí, essa é a classe que está na classe Pi com virtual. Né? Eu vou chamar, depois a gente completa lá os... Tem que fazer os get sets ali que a gente não fez, né? Deixa. Tá vendo errado. Ah, não. Unit 1. Ah, chamei o nome do projeto. O funcionário. Vou colocar no singular aqui, mas tem que ajeitar ali, tá? Senão ele vai dar erro. Tem que terminar hoje, professor, assim, porque amanhã é dia do trabalhador. Amanhã é dia do trabalhador, tem que terminar tudo hoje. Para ganhar salário certo. Deixa eu salvar esse projeto aqui, então. Save. Então, vamos ficar até mais tarde um pouco aí. Pode ser? Sim, puxa, você viu, professor, caiu. E deixa pro dia do trabalhador, então. 1º de maio caiu no sábado, professor. 1º de maio caiu no sábado. Perdemos um dia de não trabalhar. Deixa eu só mudar aqui só para... Tá. Aqui ficou certo a classe, ficou funcionário, a unit. Vou mandar vir arquivo, salvar como, e vou colocar o funcionários. Tá. Tem que fazer o ajuste lá, não vai dar certo. Tá, então a classe funcionários ficou aqui, certo? Então o que eu vou ter aqui? Aqui eu tenho o constructor que herdou lá da classe Pi, certo? Mas eu posso criar um novo constructor aqui e initialize. A init. Acho que no livro está init. Eu vou. Aí, aqui para mim inicializar, então vamos dizer assim, lá da classe pessoa, eu tenho nome, sexo e data de nascimento, certo? Vou colocar aqui, p, nome, tipo string, certo? Mas do funcionário aqui propriamente, que é a classe que nós estamos aqui, então nós vamos colocar assim, ó. Eu vou colocar primeiro p matrícula. Eu tenho p matrícula e p num dep, que é do tipo integer. Certo? Certo. Tá. Então, o que nós vamos ter? Eu vou ter matrícula. Só alguém colocou alguma coisa? Sobrescrever métodos, Arthur, é a forma que a gente usa para ter formatos diferentes ali. Tá? Bom, tem matrícula e número dependente. Os dois são integer, certo? Coloquei o nome da pessoa, p-nome.
tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, sal, P, sal, base, vírgula, E, grátis, produção, que é do tipo real, tá? Vamos dizer que seja só esses atributos. Não vou colocar um NIS aqui, tudo bem? O que acontece? Ó? Eu vou vir aqui colocar, aí eu vou colocar, mas eu não tenho atributo nome aqui na classe, certo? Mas eu vou colocar nome, recebe, P, nome. Na verdade, vamos colocar na sequência que está aqui, ó. Matrícula, recebe, P, matrícula. Num DEP, recebe, P, num DEP. O nome, aí vem sal, base, recebe, P, sal, base. Gratificação de produção, recebe P, grati, prod. Certo? Eu coloquei na mesma sequência que está nos parâmetros. Tudo bem? Facilita a vida, certo? Vai? Então, criei um método construtor usando atributos. Poderia acrescentar a data de nascimento aqui? Poderia. Poderia acrescentar o sexo aqui? Poderia. Poderia ter um NIS aqui, que a gente colocou aqui? Poderia. Tudo bem? Só estou fazendo só com os que tem aqui. Tá? Então, aqui o 7. Eu vou ter aqui matrícula, recebe P, matrícula. Tem número DEP, tem num DEP, recebe P, num DEP. Sal base, recebe P, sal base. Gratificação, produção. Grat, prod, recebe P, grat, prod. Aí eu tenho aqui o NIS. Ali, recebe P, NIS. Aí tem os GET. Então, resulte, recebe. Matrícula. Recebe. Não deve. Vale base. Certo. A base. Gratificação de produção. Isso. Ok? O restante já está aqui. Tranquilo? Até aqui tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então vem aqui. Opa. Isso aqui não. Esse cara. Descarta a alteração. Arquivo. Nova unidade. Certo? Essa nova unidade aqui, então, vou colocar quem? Vou dar type. Vou chamar de chefe. Vou colocar um class. E quem que eu tenho que colocar aqui? Funcionários. Funcionário. Aí aqui em cima, eu vou colocar o funcionários. Certo? Então eu tenho aqui private, protected, public. Ok? Não vou fazer constructor destructor aqui. Mas eu preciso criar o quê? Eu preciso criar aqui, segundo o nosso diagrama. Vou fazer o diagrama aqui. Eu tenho um atributo que é Gratificação de chefia. gratificação de chefia. E eu vou ter um método que eu forneça salário bruto diferente aqui. Certo? Então, vamos lá. Então, atributo. Eu vou ter grat chefia. Mas não. Nesse caso, como a gratificação seria só da chefia, não seria melhor colocar em private? Veja bem.
Eventualmente, depois, se você quiser implementar outras, vamos dizer assim, eu vou ter chefe, aí eu posso ter um chefe diferente, por exemplo, certo? Aí eu posso usar. Porque o private ele vai ser válido só para aquela classe, certo? Daí, como a gente trabalha no conceito de herdar, então geralmente a gente coloca já garantindo que isso vai acontecer. Então, raramente é utilizado o private. Oi? Raramente é utilizado o private, só em casos muito específicos. Function. Então, o que é que eu vou ter que reescrever aqui? Forneça só o bruto. Então, é importante que o método tenha o mesmo nome da classe pai, tá? O que vai aqui? O override. Vem o override. Olha só que detalhe que acontece aqui. Ele trouxe result já trazendo da classe pai. Por quê? Porque eu coloquei aqui como override. Né? Aí aqui no salário bruto do funcionário-chefe, ele vai ser o quê? Ele vai ter o salário bruto como se fosse da classe pai, não é isso? Isso. Só que ele vai ter o quê? A gratificação de chefia. Mais a gratificação de chefia. Certo? O restante do chefe vai ficar igual, não vai? Sim. Não vai mudar nada, tá? Então, aqui é o que muda. Esse cara aqui vai ficar com mais esse valor. Isso na classe chefe. Então, vou chamar de U chefe. Certo? Aí eu vou ter nova unidade. Aqui também. Type. Chamar de apoio. Uma classe que vai herdar de quem? Funcionários. Funcionários. Aí aqui eu tenho que colocar funcionários. Certo? Então, da mesma maneira, e o que eu tenho que fazer aqui, então? No apoio. O que a gente tem que fazer no apoio? Salário líquido. Eu tenho o cálculo do salário líquido, mas para calcular o salário líquido diferente aqui, eu tenho que calcular quem? Descontos. Não. Quase. O auxílio? Forneça auxílio à educação. Esse método tem na classe funcionários? Não. Não. Então, function forneça aux educação. E o que eu tenho que fazer aqui? Diferente? O override do salário líquido. Então, function. Professor, esse apoio, no caso, seria para a parte dos auxílios, seja ele como, por exemplo, educação, daí no caso incluiria o de saúde, de transporte, seria basicamente tudo nessa classe? Não. Na verdade, eu estou delimitando para que ele possa fazer só o auxílio educação mesmo. Não, sim, mas eu digo que se fosse para implementar mais coisas, seria basicamente aí no apoio também. Não, é que a categoria do funcionário apoio, que seria de menor renda, no caso, certo? Certo. Que tem a ajuda do auxílio educação. Tá? Por exemplo, Entendi. plano de saúde, todos os funcionários poderiam ter, certo? Eu achei que no caso a classe apoio fosse geral. Não, a ideia da classe apoio é com o objetivo de que você tenha uma classe de funcionários que tem menor renda, tem menor
escolaridade, tem uma série de questões, e para isso precisa de uma ajuda social. Entendi. Beleza? Então, aqui o que acontece é o seguinte, né? Vamos dizer assim, ele ganha R$100 por... no livro ele propõe R$60. Só que ele só pode ter, no máximo, 5 dependentes. Certo? Então, é assim, né? Eu diria, um result recebe, vamos dizer que seja os R$60 lá, vou colocar os 100, vezes o número de dependentes, certo? Agora, se o número de dependentes for maior que 5, vendo? Então, result recebe certo? Professor, uma dúvida. Pois não. Nesse caso aí, o senhor colocou o result antes do if. Sim. Então, quando ele executa a linha igual, mesmo tendo já o result? Tranquilo. Tá? Poderia colocar aqui como sendo uma variável local, m, aux, do tipo real, certo? Também poderia fazer isso aqui. M, aux, e aqui também m, aux. E dizer que resulte, ele faz o cálculo igual. Tá? Eu achei que o result já Abortava? fazia, que ele já fazia Não. sair da function. Tá? Aí o que acontece? Ele vai ter esse auxílio à educação. Aí no salário líquido aqui, o que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer a conta aqui? Soma o self e forneça auxílio, educação. Self, ponto, forneça auxílio à educação. Tranquilo. Professor, se tiver mais chefe, como que faz? Oi? Vamos supor que tem mais chefes e mais apoio. Não, eu posso ter, por exemplo, outras categorias de funcionários, por exemplo, certo? Vamos supor que tem 3 chefes, mesma coisa. Não, aí não vai mudar, você vai usar só a instância diferente. Eu vou ter uma instância a mais de chefe. Chefe 1, chefe 2, chefe 3. Aí depende do trabalho deles, eles vão ganhar comissão, vamos supor, né? Não, então, mas aí eu poderia ter, por exemplo, uma classe que eu não tenho aqui, eu tenho funcionário, chefe e apoio, certo? Eu poderia ter um vendedor, por exemplo. O vendedor vai ter comissão. O funcionário não tem comissão. O apoio não tem comissão, mas o vendedor pode ter comissão, certo? Tá, vamos supor que tem vários vendedores, mais que 3 vendedores, aí eles vão ganhar, mas depende da venda deles, vão ter diferente comissão, né? Mas aí a regra é igual para todos, certo? Para Se todos, todos né? alcançarem, vai ter, né? Tá certo, entendi. Certo? É só uma instância diferente daí. Tá claro? Sim. Acho que para a gente implementar a parte lá de executar, nós vamos ter que esperar uma outra aula, tá? Tudo bem? Terça-feira. Tranquilo. Entenderam aqui o que foi feito? Sim, tá bonito hoje. Bacana, né? Então tá bom. Então vamos fazer a chamada. Vai dar mais um dia úteis, né? Oi? Você vai abrir mais um dia, né? Para entregar O trabalho? Pode ser um dia úteis, né, professor? Até segunda. Úteis? Úteis, né? Até segunda. Essa é boa. Tá, vamos fazer a chamada aí. Deixa eu tirar para cá aqui, para ninguém ficar vendo a presença dos outros aí, né? Cadê? Presente, professor. Você é o primeiro, né, Ali? Sofro muito, professor. Sofre muito, né? Deixa eu só ajeitar aqui, porque... Então, Ali. Presente. Alisson. Presente. Arthur. Arthur, tá aí? Douglas Bedin. Douglas Toffoli.
Presente. Eduardo Serrano veio. Eric não veio. Gabriel Henke. Presente. Gabriel Eisley. Gabriel Zanardi. Presente. Guilherme. O cara. James. São Vitor. Presente. Hein, professor, você pode alterar lá pra gente entregar amanhã a tarefa parte 1? Vou alterar. Tá bom, então. Boa João noite aí, Vitor, bom feriado. Até segunda ele falou, ele vai fazer. Juan. Luiz Gustavo. Marcos. Matheus Camargo. Presente. Matheus Duarte. Presente. Nicolas. Presente. Rafael. Victor. Igor. Presente. Falou, moçada. Tá. Vi aqui, Arthur. Boa noite. Oi? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.